Olá, irmãos! Hoje nós chegamos à nossa última devocional sobre os 10 mandamentos. Vamos conversar um pouco, refletir um pouco justamente sobre o 10º mandamento, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento, irmãos. Ou seja, trata justamente com aquilo que está no nosso coração e nos proíbe de, num português mais comum, mais rasgado, ou seja, de botarmos aquele olho gordo, aquele desejo, cobiçarmos para nós, desejarmos para nós aquilo que pertence ao outro. A cobiça que não está tratando dessa disposição que nós podemos ter de trabalhar e de querer melhorar as nossas condições por meio de um trabalho digno, de uma dedicação honesta, a um esforço, a um trabalho, a um preparo, a uma conquista. Não. Está falando aqui desse desejo de nos apropriarmos de algo que pertence ao outro, de queremos para nós aquilo que não nos foi dado, que não nos é lícito, mas que pertence a um outro, que pertence ao próximo. É curioso, irmãos, que a cobiça, ela é algo que está sempre presente, quando nós praticamos algum pecado. Os pecados que nós praticamos, eles estão sempre acompanhados de uma cobiça que os precedeu. É isso que Tiago diz. Tiago, deixa eu ler para você, Tiago, no capítulo 1 de sua epístola, no versículos 14 e 15, Tiago vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso que um certo autor cristão, escrevendo sobre a espiritualidade, ele asseverou que a cobiça é um pecado que sempre está presente quando a gente peca. Ou seja, quando você, vou dar um exemplo, quando você comete o pecado do furto, quando alguém comete esse pecado do furto, antes dele furtar, antes dele de fato subtrair para ele algo que pertencia ao outro, ele primeiro cometeu o pecado de cobiçar aquilo que não lhe pertencia. No adultério acontece a mesma coisa. Antes de se consumar aquele envolvimento, aquela relação indevida, no coração estabeleceu-se primeiramente a cobiça, o desejo de se envolver com aquela relação. Então a cobiça, ela está sempre ali no nosso coração, servindo de pontapé inicial. É ali que a coisa começa, como o Tiago diz. É a nossa cobiça que nos atrai e seduz, e que nos leva então à prática do pecado. Ela é o primeiro pecado que se estabelece. E a grande pergunta então a essa altura é: como que a gente lida com isso? Como que a gente pode construir na nossa mente, no nosso coração, uma postura espiritualmente saudável para enfrentarmos esse mandamento, de forma que possamos cumpri-lo, de forma que dia após dia a gente se afaste dessa cobiça. O caminho para isso é o contentamento e a entrega, a confiança nas mãos do nosso Deus. Temos que aprender 2 lições básicas. A primeira delas é de fato descansarmos na providência e na soberania do nosso Deus. Saber que o nosso Deus, de forma soberana, conduz todas as coisas e conduz a nossa vida. É Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem toma conta de nós. Nossa vida não está fora do controle dEle. Essa é a primeira coisa que precisamos crer e ter bem estabelecido no nosso coração. Esse ponto precisa estar bem estabelecido no nosso coração. Essa verdade tem que estar bem arraigada, enraizada na nossa mente e no nosso coração. E o segundo ponto, a segunda verdade é que precisamos também crer
na bondade do nosso Deus. Precisamos entender que aquilo que Deus faz é bom. E é bom no sentido que atende ao propósito dele, que é de glorificar o seu nome na nossa vida. Então, se nós de fato enfrentarmos a vida dia após dia, sabendo que a nossa história ela se desenvolve debaixo do olhar, do cuidado e da providência divina, e sabendo que aquilo que Deus faz é bom, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou seja, ele está conduzindo a nossa história para aquilo que é o bom aos olhos dele, para aquilo que vai glorificá-lo. Então, se o nosso coração verdadeiramente se apegar a isso e viver confiando nisso, então nós começaremos de fato, verdadeiramente, a ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá. E deixaremos de cobiçar aquilo que Ele não nos deu. Deixaremos de cobiçar aquilo que Ele deu ao outro ao invés de dar para nós. E passaremos a viver com contentamento. Porque o contentamento, ele depende dessas coisas. De nós sabermos que Deus cuida de nós. Né? E reconhecemos que Deus é bom e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso que faz com que o nosso coração tenha paz dia após dia, né? E não se deixe levar pela cobiça, mas pelo contrário, receba, né? Cada dia, cada situação, cada dificuldade, cada luta das mãos de Deus, recebamos, é que faz com que vamos receber todas essas situações que eu acabei de mencionar aqui, cada luta, cada dificuldade, cada dia a dia, com gratidão, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Essas convicções precisam estar bem trabalhadas na nossa mente, na nossa consciência. Ou seja, a providência, a bondade de Deus, porque se essas coisas não estiverem bem trabalhadas no nosso coração, não haverá contentamento e não haverá gratidão. E é o contentamento, é a gratidão que nos afastam da cobiça, que faz com que confiemos em Deus, que faz com que não saiamos para buscar coisas que o Senhor não nos deu, que vai fazer com que os nossos olhos não comecem a cobiçar coisas que o Senhor não colocou diante de nós para serem cobiçadas. Tire um tempo agora para poder orar, peça ao Senhor que te ajude a enxergar o que de fato habita o teu coração. Por que você corre atrás das coisas que você corre? Por que você sonha com as coisas que você sonha? Será que muitas dessas coisas às quais você está correndo atrás, ou com as quais você tem sonhado, será que isso não é pura cobiça? Será que você não está gastando energia, tempo, força, né, disposição para ir atrás de algo que é tão somente fruto da tua cobiça, mas não são coisas que Deus quer que você tenha? Será que você não está gastando toda essa energia aí justamente na contramão daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus quer que a sua vida de fato experimente? Peça ao Senhor para que te ajude a entender o que está no teu coração, para que você não cobice aquilo que não é para ti, mas que você se alegre com aquilo que Deus te deu, que você tenha contentamento naquilo que Deus tem te dado, e para que o teu coração se esforce e deseje e se empenhe apenas aquilo que de fato é propósito de Deus para a tua vida. Peça a Deus para te dar esse discernimento, para que você não viva cobiçando, mas que você viva com gratidão e se alegrando na presença do Senhor. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.